João capítulo 6. Jesus estava falando ao povo e aos seus discípulos, e esse foi das palavras mais contundentes de Jesus para o povo. Interessante, misteriosamente, pelo menos assim, curioso, que Jesus não volta para explicar palavras tão profundas e contundentes que ele estava dando ao povo. Quando ele diz, por exemplo, que vocês têm que comer minha carne e beber meu sangue. Ele não volta para explicar que isso era uma metáfora, ou que era um símbolo espiritual. Ele simplesmente estava dizendo, e parecia falar muito forte, quando diz assim, a partir dos 50, por favor. Volta está no 51, do 50, obrigado. Ele diz, este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode esse dar-nos a comer sua própria carne? O povo não estava entendendo. 53, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu. Em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram, quem comer esse pão viverá eternamente. Essas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Agora vamos ao verso 66. 66, por favor. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Olha que coisa profunda. Os discípulos, achando o discurso tão duro e sem entender, o abandonaram. E outros Então perguntou Jesus aos 12, porventura, quereis também vós, outros, retirar-vos? 68 e último, respondeu-lhe Simão. Este é o ponto da nossa reflexão nessa noite. Respondeu Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Feche seus olhos, por favor, agora. Peça para Deus falar com você, por favor. Ele tem um plano na sua vida. E eu presumo, pela sua presença, que você está aqui para ouvir a voz de Deus. Espírito Santo de Deus, por favor, fala conosco. Nós carecemos mais do que imaginamos de ouvir a Tua voz. Não a voz apenas do pregador, desse som maravilhoso, mas a voz do Teu Espírito, que sabe tudo de todos nós. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos, outro dia eu ouvia uma palavra de um colega pastor, e ele dizia assim, do valor de ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus, e todos nós ouvimos a palavra de Deus, quem se nega a isso? Ouvir a voz de Deus é algo imprescindível para nós. A questão é que, porventura, ou às vezes ouvimos, às vezes deixamos de ouvir, às vezes ficamos um bom tempo sem ouvir. E esse pregador, somente por uma inferência da lembrança da pregação dele, ele disse, quando Deus fez Abraão ouvir a voz dele, disse, me dá teu filho, teu único filho, aquele que tu amas. E Abraão subiu o monte para oferecer. E de fato foi oferecer, como diz o autor aos Hebreus, ofereceu seu filho e diz que Deus o recebeu. Mas no momento que ia sacrificar mais uma vez, quando Abraão levantava o cutelo para sacrificar o próprio filho Abraão, a quem Deus tinha pedido,
ele escutou a voz de Deus mais uma vez, que disse: não toque no menino. E a pergunta que esse pregador fazia, que também me ajudou na inspiração dessa reflexão, é o risco de por algum momento você não ouvir a voz de Deus, e você oferecer o que Deus não está pedindo, ou você fazer o que Deus não pediu. Porque essa palavra de hoje, quando Pedro disse: Senhor, só Tu tens palavras de vida eterna. Meu irmão, minha irmã, eu tenho certeza, você, meu visitante, está em casa assistindo, há uma palavra de Deus sobre a vida de cada um de nós. Deus nos conhece e nos chama pelo nome. Ele nos criou, Ele tem um plano na minha e na sua vida, na nossa história. Deus tem um currículo, Deus tem uma história. Deus tem um projeto, Deus tem um plano. 29:11, Jeremias. Eu é que sei que planos tenho a vosso respeito. Eu tenho planos a vosso respeito. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Deus tem um plano, irmãos. Deus tem um plano na sua vida. E olhando para o mundo de hoje, a gente pode pensar, lembrar, detectar. Olha as redes sociais, olha o seu Instagram, olha o seu qualquer rede que você siga. Quanta sugestão, quanta voz, quantas vozes no mundo. João 10 diz assim: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Existem muitas vozes no mundo, o apóstolo Paulo também fala nisso. Tem um amigo meu que ele disse: não importa quantas vozes você escute chamando o seu nome, o importante é a qual delas você vai atender. Queridos, a palavra que eu trago hoje é porque nós vemos a desorientação desse mundo, a entropia social, o colapso se instalando em países, em governos, em nações, e me faz lembrar mais uma vez agora o Salmo 2, quando diz: vós, os soberanos, os governantes das nações, vocês pensam que tem o governo, vocês pensam que fazem o que vocês querem, e diz que o Senhor do seu soberano trono ri dos governantes, porque Ele é quem tem a palavra de vida eterna. No mundo que nós vivemos em tanta desorientação, eu tenho por certo, pela palavra de Deus, de que os sofrimentos, as depressões, as frustrações, os colapsos, como já falei, os dramas vividos, nações em sofrimento. Mas olhando para a vida dos nossos jovens, mais aqui perto, dos nossos filhos, o desafio de criar filhos. Se era um desafio ser jovem na minha idade, na minha época, eu sei dos novos desafios que é criar os meus filhos hoje no mundo, quanto à influência. Mas as crises que os jovens passam hoje, o alto nível de tentativa de suicídio, famílias se esfacelando, porque não se entendem mais, porque as mulheres já não escutam apenas a palavra de Deus, estão escutando muitas influências do mundo, porque os maridos estão perdendo o eixo do que significa ser o guardião da sua casa, e estão deixando a mulher fazer esse seu papel. Quando os filhos já não têm mais o papel definido do pai ou da mãe, eles vivem um caos e eles saem sobrevivendo em meus escombros da sua própria família. Essa crise que o mundo vive é uma crise de não ouvir a voz de Deus. Mais do que uma revelação geral, como nós chamamos no mundo da teologia, mais do que imaginar que Deus tem um plano para a humanidade, Deus tem um plano para a nação, Deus quer que todo homem se salve e chegue ao pleno conhecimento da verdade, mais do que saber de uma maneira geral, uma coisa muito profunda, e eu desejo tocar isso hoje, é você saber o que Deus tem para a sua vida. A vocação, o chamado,
Uma pessoa que sabe por que nasceu, para que nasceu. Ela é uma pessoa diferente. Uma pessoa que sabe por que vive essa geração é uma pessoa muito diferente. E você conhece pessoas assim, pode lembrar delas agora. Pessoas que têm e assumem um papel de relevância, de transformação. Uma pessoa que tem uma agenda convicta, clara sobre a sua vida, o seu chamado e o que faz na sua vida. São pessoas que sabem para que Deus as colocou nessa geração. A Bíblia diz que Davi impactou a sua geração. Os homens da narrativa bíblica, todos eles que nós conhecemos, que fizeram grandes coisas, eram pessoas profundamente convictas quanto ao seu papel. Hoje o mundo vive essa crise de desorientação, de fazer qualquer coisa. Não é por falta de opção. Todos os cursos estão aí. Dá para fazer um doutorado pelo celular hoje. Dá para fazer um mestrado. Qualquer graduação, qualquer pós-graduação, você faz pelo celular. Basta ter um celular. Não é por falta de opção, cursos, escolas, tudo. Mas é por falta de saber qual a palavra de Deus que está sobre a minha vida. Você não tem que ser qualquer coisa. Eu gosto e repito sempre uma frase de um pastor americano, ele é diretor de um seminário nos Estados Unidos, seu nome é Howard Hendricks, eu nunca esqueci essa frase dele, repito sempre, e ele diz assim: meu filho, meu medo não é que você fracasse, meu medo é que você tenha sucesso na coisa errada. Porque Deus tem uma palavra sobre a sua vida. Quando o Senhor nos chamou, nos separou, por exemplo, aquele encontro de Jacó no Vale do Jaboque, que coisa linda, quando Deus diz assim, quando o anjo diz a Jacó: qual o seu nome? Qual o seu nome? Você acha que o anjo, da parte de Deus, não sabia com quem estava lidando? Mas não era o nome que ele tinha no RG. Ele estava querendo saber o que você significa. O que é você? Você sabe de você? Você sabe o que você é? Aqueles discípulos que foram espancados pelo moço endemoniado, não sei se você lembra, está lá nos evangelhos, que diz assim, quando esses discípulos estavam, na verdade, tentando expulsar um demônio de uma pessoa, e disseram assim: nós te expulsamos em nome de Paulo e em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Diz que o endemoniado, o demônio, falou assim: eu sei quem é Jesus e sei quem é Paulo, vocês não sei quem são. No original grego daquele texto está dizendo assim: eu sei o que é Jesus. O demônio disse. E disse: eu sei o que é Paulo, mas vocês, eu não sei o que vocês são. Essa perspectiva de identidade, de nós sabermos o que nós somos, é exatamente quando nós sabemos qual foi a palavra de Deus, qual foi a palavra que Deus falou sobre a nossa vida. A palavra vocação vem da palavra vocalizar, pronunciar. E é algo tão íntimo, tão subjetivo, tão seu, da sua vida com Deus, que a maior recomendação que eu poderia dizer nessa nossa reflexão é que se você não sabe para que você está vivendo, hoje o pastor Estevão de manhã falou, e aquela palavra impactou muito, sobre viver para servir, viver para ter uma vida no reino, funcionando no reino, me desgastando, como o apóstolo Paulo fala em Corinto. Em nós opera a morte, ou seja, a gente vai morrendo para que vocês vivam. A vida para ser colocada a serviço do reino. Se você não sabe para que você está vivendo, eu imagino, e eu sofro por imaginar o teu sofrimento.
Pode imaginar a sua noite, você imaginar dias e semanas e meses e anos de vida. Quantos anos você já tem? E talvez deles muitos você diga, eu não sei para quê eu vivo. Porque eu não sei qual a palavra de Deus sobre a minha vida. Eu quero me juntar a você em oração para dizer, chore, clame, grite, chegue a gemer em oração, mas busque a Deus, pedindo, Pai, para que eu estou nessa terra? Qual a palavra que o Senhor tem sobre a minha vida? Quando Pedro disse essa frase, lá em João capítulo 6, Senhor, apesar do discurso duro que o Senhor nos trouxe, em outras versões nós sabemos que diz, só Tu tens palavra de vida eterna. Me faz lembrar essas terras rotas que o profeta falou, que o povo estava cavando poços furados. Provérbios 19, 21 e 16, 1 diz assim, muitos são os planos do coração do homem, mas a resposta certa vem do Senhor. Esse verso está dizendo a mesma coisa que Pedro está dizendo. A gente escuta muitas vozes, a gente tem muitas ideias, a gente pode traçar muitos planos e muitas estratégias, mas o que Pedro está dizendo é de Senhor, quando o Senhor fala, a atmosfera muda. A Tua palavra sobre a minha vida, o fluxo acontece, a vida eterna acontece, quando a Tua palavra é pronunciada. E queridos, ter a nossa vocação, saber para que nós existimos, porque estamos numa igreja, porque somos membros de um ministério, porque queremos chegar numa igreja não para ser servido, mas chegar numa igreja para dizer, pastor, eu não sei, o que é que eu posso servir aqui na igreja? O que é que eu posso ajudar? Que ministério eu posso me chegar? Porque eu quero sentir o poder de Deus funcionando na minha vida. Eu quero ver essa palavra de vida eterna acontecendo na minha vida. Queridos, é tão profundo isso e tão necessário, porque quando Pedro disse, Senhor, só Tu tens palavra de vida eterna. Ele está dizendo, eu tenho muitas ideias, muitos projetos, muitos planos, mas a palavra que sai da Tua boca é a que muda a história. E logo, a que muda a minha história, a que muda a nossa história. Pedro está se rendendo, apesar do discurso duro, apesar de Jesus estar dizendo, você tem que comer da minha carne, beber o meu sangue, se vocês fizerem isso, vocês vão permanecer na loucura desse mundo, nesse esfacelamento da sociedade e do mundo. Escutem a palavra que sai da minha boca e ela vos sustentará. É interessante que tem uma história, eu gostaria de ler ela. Essa história está no Google, é uma história que eu acho muito interessante, você pode colocar lá. Uma mulher que ficou perdida no seu país por 24 anos. Eu vou ler bem breve. Diz assim, em 1982, uma mulher pegou um ônibus errado na Tailândia. Ficou perdida por 25 anos. Ela embarcou numa condução, pensando estar indo para a sua aldeia, no sul do país, mas foi para 1.200 quilômetros para o norte de Bangkok. Em Bangkok. Tentando voltar, pegou outro ônibus, mas novamente para mais 800 quilômetros ao norte outra vez. Falando apenas o dialeto tribal, pouco conhecido, não conseguia mais se comunicar na sua língua. E assim viveu 5 anos na rua, mendigando, até ser recolhida para um centro de apoio para pessoas carentes. 20 anos depois, chegaram ali alguns estudantes do sul da Tailândia para o intercâmbio.
Estes entendiam o dialeto da mulher e ouviram sua história. Após tanto sofrimento, ela encontrou uma aluna que falava o idioma dela e a levou de volta para o seu povo, para a sua aldeia e para a sua casa. Apenas uma história para a gente imaginar como é ruim estar perdido. Que desespero existencial. Não sei se você já viu alguém fora do lugar, alguém fora da vocação, uma vida fora do eixo. Ela mesma não sabe o que está fazendo da própria vida. É um desespero, é uma angústia, a face fala. Apesar da maquiagem, você vê uma alma em sofrimento. E você pode imaginar o contrário. Não importa quanto recurso tenha ou qual o CEP do seu endereço, mas alguém que vive no centro da vontade de Deus é alguém muito feliz. É alguém poderoso. É alguém cheio de Deus. Porque a palavra de Deus está sobre a vida dessa pessoa. É interessante como recursos financeiros, concursos, contra-cheques, sobrenomes, CEPs, empreendimentos e tanta coisa, pode não ter nada a ver com saber qual a palavra de Deus sobre a sua vida. Quando Pedro disse mais uma vez, e terminando, Senhor, a gente não vai para lugar nenhum. A gente não quer ir para lugar algum. Porque só Tu tens as palavras de vida eterna. É tão diferente viver a vida por aí. É tão diferente fazer qualquer coisa do que fazer aquilo que nós sabemos que Deus nos pediu. Eu gosto sempre de um trocadilho e repito ele sempre, talvez você já tenha até escutado. O que é pior? É fazer o que Deus não pediu ou não fazer o que Deus pediu? O que é pior? Fazer o que Deus não pediu ou não fazer o que Deus pediu? Podia perguntar, podia esperar que você falasse, mas eu só troquei as palavras de lugar para dizer que algumas coisas que Deus não pediu é perda de tempo, mas a gente comete isso todos os dias. Mas não fazer o que Deus pediu sobre você, isso é pecado, é tristeza, isso é desencontro, isso é cisterna rota, isso é poço furado e bolso furado e uma vida à bancarrota. O que Pedro está dizendo é que, Senhor, se eu sei a palavra que o Senhor falou a meu respeito, eu vou falar ela a minha vida toda. Se eu um dia escutei a Tua voz, eu vou repetir a palavra que está sobre a minha vida. Porque quando você fala o que Deus falou, o mundo muda. Romanos 8, 28, quando diz assim, porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Obrigado. Sabe o que está dizendo? Todas as coisas cooperam conjuntamente. Está dizendo que quando você está no centro da vontade de Deus. João 15, 7 diz, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vocês. Obrigado, queria agradecer pela projeção. Eu penso, falo e você já projeta. Se permaneceres em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão pedir o que quiserem e vos será feito. Porque Deus está dizendo, não que você é poderoso, Deus está dizendo, você entendeu a palavra que eu falei sobre a sua vida, meu filho. Você apenas está repetindo o que eu falei. E quando eu falo e você fala, todas as coisas cooperam conjuntamente.
o mundo muda. Por isso, busque qual a palavra que Deus pronunciou sobre a sua vida. Fala ela, viva ela, sinta ela. Nesse sentido, alguns grupos denominacionais podem chamar de afirmação, ou profecia, ou palavra profética. Eu gosto da palavra profética. Eu gosto, inclusive, da consciência profética, ou sacerdotal, se assim preferir. Eu sou o sacerdote do meu chamado. Qualquer pessoa pode fazer o que quiser, uma instituição que eu trabalho, uma organização, uma missão, uma igreja, um grupo, não importa. Eles podem fazer o que quiser do planejamento daquela instituição, mas do meu chamado eu darei contas a Deus. E ter essa consciência sacerdotal ou profética é fundamental no nosso chamado, porque nós somos os guardiões daquilo que Deus nos entregou. Mateus 25, parábola dos talentos. Não precisa projetar. Porque nós somos os guardiões, nós somos os dispenseiros daquilo que o Senhor deu a cada um de nós. E essa, pela consciência profética, é a palavra que nós temos dele. Quando você fala o que Deus falou, nós estamos em perfeito alinhamento. É isso que está em João 15:7. Se vós tiver a dizer as minhas palavras em você, você vai pedir o que você quiser, filho. Sou eu em você. É o meu poder na tua vida. É a minha palavra sobre a sua vida. As portas vão se abrir. O mundo vai mudar. Essa palavra profética, ou consciência profética primeiro. Essa consciência, quando fala profecia, quando eu tenho a consciência do que Deus pronunciou sobre a minha vida. E eu então pronuncio isso. Eu estou com Deus. Dizendo, seja, assim seja. E é interessante que às vezes nós vemos tanta tristeza, tanta decepção, pessoas acabrunhadas, sofridas, andando cabisbaixo. Não tenho nenhuma dúvida. Sem querer, nenhum diagnóstico clínico, não tenho cátedra para isso, nem credencial para isso. Mas a palavra, tecnicamente, etimologicamente, depressão, está dizendo que é falta de pressão, falta de ânima, falta de ânimo, falta de vida, falta de propulsão. Nós sabemos que nós precisamos de Deus, e é essa palavra que nos dá a propulsão da vida. É essa palavra, é a consciência profética que me faz abrir a boca e dizer, eu não sou isso que está acontecendo. Eu sou o que Deus preparou para mim. Quando Deus chamou Abraão de justo, ele ainda não tinha entregue seu filho. Quando Deus viu Gideão morrendo de medo, e ele chamou Gideão de valente. Quando lá em Jacó disse, seu nome não vai ser mais Jacó, seu nome será Israel. O que eu estou querendo dizer é que Deus te chama pelo nome do que você vai ser. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você não é o que os seus familiares necessariamente digam que você é. Você não é necessariamente nem o que você pensa que você é. Até que venhamos a ter a revelação que Pedro teve, de dizer, Senhor, Tu é quem tens as palavras de vida eterna. Aquela mulher pecadora, quando foi encontrada em flagrante adultério, ela sabia que ia ser morta, estava tudo certo. Mas a última palavra foi de Jesus. Eu não te condeno. Por isso, nós não somos o que dizem que nós somos. O nome disso é reputação. Isso é muito variável. É bom, testemunho, reputação. Mas saiba de uma coisa, Deus está esperando. Deus está esperando. Parábola dos talentos. Depois de um tempo, o Senhor voltou e pediu contas daquilo que te entregue. Deus está esperando que você seja, que eu seja, que nós sejamos tudo o que Ele planejou. E isso está na palavra dEle.
que Ele disse sobre a sua vida. Não sei o que você está acostumado a ser. Não sei o que o teu contexto, a tua família, a conjuntura social, nossa cultura brasileira, nordestina, pessoense e até gospel nos leva a ser. Mas eu te desafio a você buscar, ouvir, ter consciência e pronunciar aquilo que Deus disse a seu respeito. Porque isso é o que você é. Isso é o que você é. Às vezes você mesmo, eu mesmo, posso estar enganado do que eu sou para Deus. E às vezes nós tentamos ser várias coisas para Deus. Um desejo de agradá-lo. Sinceramente agradá-lo. Mas eu quero dizer que o que Deus quer que você seja, Ele já deu todos os recursos. É isso que Ele quer fazer na sua vida. E Ele está esperando você dizer: Senhor, eu me rendo. Só Tu tens a palavra de vida eterna. Porque parece que os meus planos são temporais, os meus planos são provisórios, os meus planos são precários, nossos planos de fato são precários. Mas quando nós, diante de tanta luta na vida, tantas angústias, tantos conflitos, perdemos uma visão de futuro, perdemos a esperança, e às vezes você anda na rua e pode ver alguém na sarjeta da rua, literalmente, jogado no chão, e você pode imaginar que roubaram o que dele? Carteira, roubaram seu emprego, roubaram N coisas, mas de fato, roubaram dele a consciência de que Deus tem uma palavra na vida dele. Por isso, quando você sabe a palavra que Deus tem sobre a sua vida, você tem consciência disso, você pronuncia isso, você vive isso, mesmo que tenha se apagado uma visão da esperança e do futuro que Deus tem para você, quando você falar, ela vai começar a aparecer na tua frente outra vez. Eu gosto de uma palavra que diz assim: porque a palavra profética traz o futuro de volta. Nós precisamos de futuro. Nós precisamos de esperança. Você quer matar alguém? Diga que ela não tem futuro. Tire dela, faça desacreditar. Isso é retórico, claro. Faça acreditar que ela não tem futuro, e essa pessoa morrerá, não no futuro, mas já no presente. Mas quando você levanta uma pessoa por uma palavra de Deus, uma palavra de vida, uma palavra poderosa, uma palavra profética, você traz para ela o futuro dela de volta. Por isso, ninguém vive, está respirando, está comendo. Por isso que a palavra diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que nós não estejamos vivendo com o significado de estar comendo, vestindo roupas, se penteando, até vindo para a igreja, tendo pessoas amigas, trabalhando, se cansando, criando filhos, vivendo a conjuntura que nos conduz na vala comum da vida dos homens sobre a terra. Mas que possamos viver como Davi, que impactou a sua geração, que escreveu um legado na história, que está escrevendo uma história. Hoje eu faço parte da Life Shape Brasil. Uma história grande, eu não vou tomar tempo aqui, mas é uma história de empresários americanos, dono de rede de restaurantes, e eles investem no Brasil. Eles são os donos da missão que hoje eu trabalho, ajudando pastores, universitários e profissionais cristãos no Brasil inteiro. Tivemos um evento aqui no Espaço Gospel algumas semanas atrás.
a Life Shape Brasil, a Trudy White, uma das herdeiras da família White, ela diz: o legado da sua vida é o dia que você está vivendo hoje. O legado que você está escrevendo é o que você viveu hoje. Por isso, me fala, que legado você está escrevendo? Que vida você está vivendo? Uma vida? Uma vida? Ou a sua vida? Ou a palavra que Deus tem para a sua vida? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna.